Salmo 49. Ninguém escapa da morte. Salmo do grupo de Corá ao regente do coro. Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios e, enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os seus lares perpétuas, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas terras. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmos. Vejam o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais. Pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com os seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Salmo 50. Adoração e vida. Salmo de Asaf. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal ofereçam um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras.
Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso, para que eu não os destrua sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Salmo 51. Arrependimento e perdão. Salmo de Davi, ao regente do coro. Escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Batseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Salmo 52. A justiça e a bondade de Deus. Poesia de Davi, ao regente do coro. Escrita por Davi, depois que Doeg, o edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom.
Salmo 53. Corrupção e salvação. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumento de cordas. Os tolos pensam assim: para mim Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Salmo 54. Oração pedindo a proteção de Deus. Poesia de Davi, ao regente do coro, para instrumentos de cordas. Escrita por Davi quando os moradores da cidade de Zife foram contar a Saul que Davi estava escondido na terra deles. Ó Deus, salva-me pelo teu poder, livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta as minhas palavras, pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus de boa vontade, eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Salmo 55. Oração de um homem perseguido. Poesia de Davi ao regente do coro para instrumentos de cordas. Ouve a minha oração, ó Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Escuta-me e responde. As minhas aflições me deixam desgastado. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me esmaga. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim, estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso, fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela nas muralhas, enchendo-a de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos. Que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus.
O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os julgarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Salmo 56. Deus está comigo. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Pomba Calada em Terra Distante, escrito por Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Ó Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que pode me fazer simples seres humanos? Ó Deus, eu te darei o que prometi, eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Salmo 57. Segurança em Deus. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando fugiu de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo Deus Altíssimo, eu chamo a Deus que me ajuda em tudo. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas e a língua deles como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salmo 58. Castigo para os maus. Hino de Davi ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal.
Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. Estão cheios de veneno como as cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como o caracol na lama. Que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Salmo 59. Proteção divina contra inimigos. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi quando Saul mandou espiões à casa de Davi para o matarem. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me daqueles que me atacam, salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com o teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso peço que os destruas quando estiveres irado e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer e uivam, se não encontram comida que chegue. Porém eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama.